Glória a Deus. Como lidar com as frustrações? Eu estava, na manhã deste dia, irmão, orando, conversando com Deus e observando muitas coisas na nossa vida que não dá certo, né? Muitas coisas na nossa vida que dá errado. Muitas das vezes se frustramos, às vezes nós se frustramos até mesmo por causa da ansiedade, muitas das vezes porque nós não sabemos esperar. E eu acredito, para aqueles que buscam a Deus, então, muitas das vezes, o próprio Deus, ele não deixa acontecer, ou se acontece, não é do nosso jeito, não é no tempo da gente. E muitas das vezes, essas coisas frustram a gente. A frustração é uma experiência comum a todos, diante de sonhos não realizados, perdas inesperadas, ondas inesperadas, ou fornecimento de água também sem poder usar porque cortaram. Alguns talvez com 1, 2 aluguel atrasado. Trabalha, trabalha, trabalha e só vive no vermelho. Pessoas que possam estar frustradas no casamento. Pessoas que possam estar frustradas na família. Pais com filhos, filhos com os pais. Pessoas que possam estar frustradas no trabalho. Em toda a área, irmão. Sentimental, espiritual, financeira, saúde. Você imagina aí. Aí eu quero trazer um relato para vocês bem conhecido, que a Bíblia vai nos apresentar sobre a questão, irmão, da pesca. Se lembra da pesca de Pedro? Se você não se lembra ou nunca ouviu, você vai ouvir nessa manhã. Você imagina aí agora, Pedro, pescador profissional. Pedro sai de noite, porque a maioria, para quem sabe, dos pescadores, eles pescam à noite. Eles pescam à noite. E Pedro e mais alguns vão trabalhar. Acredito eu que se despede da esposa, se despede dos filhos. De manhã papai está aqui, meu amor, bênção na mão. Não se preocupe não que vai dar certo. Pedro, tem o colégio do menino para pagar, tem isso, tem aquilo outro. Meu amor, vai dar tudo certo. E Pedro sai e vai para a pesca. Agora você imagina só aí. A Bíblia mostra que de manhã Pedro está desanimado, triste, abatido. Lavando as redes na beira do mar. E agora chega quem? Jesus. Jesus chega e diz assim:
Pedro, me empresta o seu barco? Agora você imagina, irmão, uma pessoa que estava dependendo de uma pesca. A pessoa que passou a noite todinha, irmão, trabalhando, era um trabalhador. E ainda chega uma pessoa para pedir algo dele emprestado. Será que você emprestaria? Diante da situação que você estava? Jesus chega para Pedro e diz assim: me empresta o teu barco. E Pedro está lavando as redes. Lavando as redes porque ele só pegou sujeira. Lavando as redes porque ele só pegou o que não prestava no mar. Você sabia, irmão, que às vezes a gente sai tão confiante, por mais que a gente tenha experiência, por mais que a gente tenha habilidade, mas muitas das vezes a gente volta para casa, irmão, trazendo só o que não presta. Por isso que a Bíblia vai falar das armaduras de Deus em Efésios capítulo 6. Uma delas vai falar do capacete. Para que serve esse capacete? Porque no Salmo 91 vai falar das setas que voam de dia e de noite. As setas, ela procura entrar onde? Na mente. Na mente. Irmão, quantas pessoas, irmão, saem de casa de manhã para trabalhar e volta nervoso, volta atribulado, volta que não aguenta nem ouvir o choro do filho. Se o filho chegar e dizer assim, pai, me dá R$ 1, ali é um motivo para uma briga dentro de casa. Se a mulher disser assim, meu filho, acabou o gás, o que você está fazendo, mulher? Joga, porque está com a cabeça desse tamanho. Porque em vez de voltar com a benção, eu estou cheio de problema. Mais problema. Quantas pessoas, eu já fui uma delas, irmão, não estou aqui para enganar ninguém, nem mentir, me colocar como Santa Um. Quantas vezes, irmão, fui para a igreja. Igreja é lugar de bênção, de receber a palavra, de oração, de louvor, adoração. Quantas vezes, irmão, fui para a igreja e voltei para casa carnal? Vai no espírito e volta na carne, né? Mais ou menos, né? Isso, né? Que era para vir aliviado, a vir flutuando nas asas do espírito. Já vem brigando dentro do carro. Já vem brigando dentro do carro. Menino no carro. Menino não pode um brigar com o outro. Já é motivo do pai explodir, a mãe explodir. Por causa das frustrações, irmão. A gente pensa não, irmão. A gente pensa se preparar para o dia mal, porque o dia mal tem, exatamente. O dia mal, ele existe. E esse dia mal é que vai revelar o que está no nosso coração. Um ano inteiro na dias bons, um dia mal pode botar tudo a perder. Se não vigiar, né não? Agora veja bem, irmão. Veja bem. Será que o nosso Pai Celestial ele se alegra em ver nós no dia mal, passando luta, dificuldade? É igual uma vez lá no Ceará eu evangelizando e me lembro bem, era no domingo de manhã. E eu fui evangelizar lá para um senhor e esse senhor, eu acho que ele estava com problema pessoal. Ele foi muito ignorante comigo. E
E eu li uma passagem para ele, está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E ali ele se irritou quando eu falei no amor de Deus. Isso assim, é interessante vocês crentes, fala de amor. E por que, se Deus é amor, por que os pessoal na África morrem de fome? Ele me fez essa pergunta, eu era novo convertido. E Deus me deu sabedoria nessa hora. E eu fiz só uma pergunta para ele. Eu quero perguntar só algo ao senhor. O senhor sabe a quem eles adoram lá na África? O senhor sabe a quem eles se curvam, para quem eles se curvam lá na África? Aí eu fui explicar para ele. Tem, muitas das vezes, cada tribo daquela que adora um animal. Animal, o cara que fica rodando lá, uma palha, né? É. Ou seja, vamos lá. Tem uma certa um certo povoado que o Deus deles é o rato. O rato come com eles. Então eles se curvam diante do rato. Deus tem culpa disso aí? Outro é o elefante. O Deus deles é o elefante. Eles se curvam diante do elefante. Deus tem culpa disso aí? Se você é para você que tem um povoado lá que adora barata, o Deus deles é a barata. Eles convivem com a barata. O senhor sabe dessas coisas? Aí eu disse assim para ele, tem algumas passagens na Bíblia que o Senhor, ele diz assim, eu não sabia nessa passagem direito ainda, capítulo, versículo, mas eu tinha uma noção, porque eu lia a Bíblia todo dia. O Senhor diz que eles... Aí eu disse assim, outra coisa também, eu não falei da imagem, né? Eu falei, eles se curvam diante de pau, diante de gesso, diante de alguma coisa assim parecida. Aí o que Deus diz na sua palavra? Tem olhos, mas não vê, tem boca, mas não fala, tem ouvido, mas não ouve, tem mãos, mas não apalpa, tem os pés, mas não anda, tem nariz, mas não tem fogo, e precisa quem os carregue. Esse é o Deus deles. E tem várias passagens de Jeremias que Deus disse assim, ó, busca o Deus de vocês. O cara ficou assim, mas como ele estava ignorante e bruto, o negócio dele era me atacar. Tudo que você fala não bate. Não bate, exatamente. Mas interessante que ele deixava eu falar. Eu me lembro, muitas coisas eu me lembro, muito interessante. Confrontava, exatamente. Alguma coisa ele confrontava aquela. Talvez, Francisco, tem coisas na nossa vida que a gente forma plano e não dá certo, porque talvez a gente procura que as coisas realizem na nossa vida com pessoas erradas, lugares errados. E aí é onde entra o amor de Deus. Por quê? Porque Deus quer nos mostrar a verdade. Nós é que temos o coração muito duro. Irmão, depois que nós colocamos o eu, nem Deus, irmão, até Deus tem dificuldade, porque Deus respeita a nossa opinião. Mas Deus vai tentar nos como é que se diz? Oi? Orientar. Você vê Caim mata Abel, mas antes de Caim matar Abel, Deus foi lá conversar com Caim. Isso. Deus avisou. Caim, o pecado bate a porta, mas é tu que cabe dominar. Tem gente que peca e atribui a Deus. Deus, por que aconteceu isso? Foi
você está em pecado, você está com os desejos malignos, você está com os desejos que é só você que quer resolver. Mas Deus tentou. Talvez usou alguém, uma mensagem, um louvor, sei lá. Olha, para Pedro, Deus usou um galo. Para o profeta Balaão, Deus usou uma jumenta. Mesmo com esses avisos, nós já sabemos que não pode. E mesmo sem os avisos, a gente sabe exatamente deles que não pode. E a gente assim mesmo ainda insiste em teimar. Insiste em teimar, não pode. Irmão, tem muitas coisas neste mundo que é como o apóstolo Paulo fala, tudo me é lícito, mas nada me convém. Então tem coisas que não me convém eu, você, nós, irmão, fazer, praticar, se envolver, a gente vai se dar mal. Aí depois a gente se frustra. Mas tem uma passagem de provérbio que o Senhor diz assim, do que o homem se queixar, que se queixe dos seus próprios pecados. Irmão, o que é mais fácil? Nós orar e lutar antes de acontecer, ou acontecer para depois nós ir querer se justificar e se humilhar? Geralmente, a gente deixa para depois, né? Que aconteceu. Só que é mais doloroso, é mais humilhante. E a gente tinha tudo para se esforçar para não deixar acontecer. Será que é porque às vezes certas coisas já viram um círculo vicioso na nossa vida? Ah, eu vou fazer, eu chegar lá, ele me perdoa. Ah, eu vou fazer, chegar lá, minha esposa me perdoa. Ah, eu vou fazer, chegar lá, minha mãe é mãe mesmo, me perdoa. Ah, eu sou profissional, meu. Chegar lá, o meu patrão vai botar eu para fora, não. Muitas das vezes a gente se prevalece em alguma coisa, a gente se apoia em alguma coisa. Muitas das vezes é assim, você sabia? É. Muitas vezes é assim. Ah, eu vou aprontar, vou aprontar. O pastor Jusilã, ele fica nervoso só na hora e depois passa, volta tudo normal. Está precisando. Vira um círculo vicioso. E muitas das vezes a má fé da pessoa, muitas das vezes é uma pessoa que é manipulador, muitas das vezes é uma pessoa que já faz as coisas tudo manipulado, tudo gerando, que lá no final ele vai se dar tudo bem. Tudo planejado, exatamente. Planeja antes. Planeja antes. Mas veja bem, irmão. O que é frustração? O que nós podemos entender, gente, por frustração? O que vocês entendem? Pode dar a opinião de vocês. Quando a gente está agoniado com alguma coisa. Está agoniado com alguma coisa, o que mais? Isso é uma coisa que se espera e não vem. Que se espera e não? Quando vem, você não acredita. É a mesma coisa. Quando vem, você não acredita. Está pedindo. Aparece um anjo com as asas de uma muralha na sua frente, te barrando, você não consegue olhar. Você fala, dá licença, meu, você comprou essas asas onde? Na Shopee? Sai daqui. Você fica olhando lá pro horizonte, mas o anjo está do seu lado. Você não tá vendo. Você vê ele, mas não quer acreditar. Agora você imagina aí, irmão. É quando algo não sai como nós planejou. É um sentimento de desapontamento. Já pensou, vamos lá, eu chego pro Denis, né, confiante, pai, não, Denis, vai dar certo. Eu chego pro Denis e eu sou contrariado. Não, pastor, tá errado. Desse jeito aí que o senhor tá falando aí, vai dar certo não. Só que eu fui conversar com o Denis, eu fui já tudo certo, só receber aquele elogio,
É isso aí, pastor, vai nessa aí, Deus é contigo e tal. Só que eu fui, o quê? Desapontado. Porque na visão dele eu estou errado. Eu tenho que mudar meus planos, meus projetos, meus planos. Tem que mudar tudo. Pensamento. Então, eu fui desapontado. E por causa disso, ou é isso que é uma frustração. Ninguém quer ser frustrado. Sabe aquela pessoa, irmão, que erra em casa, quando chega, ele errou, fez tudo errado, aí chega, ó, me perdoa, vai dar certo, não vou fazer mais isso, pode confiar e tal, aquela coisa toda, e a pessoa está só ouvindo. E lá está prometendo mundos e fundos, é nós agora, vamos pro corre, aquela coisa toda, vai dar tudo certo. E a pessoa olha para a cara dele e diz assim, não confio mais em você. Eu estou falando de pessoas que erram e não querem ser frustrado. Porque chega achando que vai engabelar, que vai enganar e que a pessoa vai aceitar tudo que ela está falando. E a pessoa diz assim, eu não confio mais em você. Se você quiser agora é do meu jeito, não do seu. Então, para essa pessoa, ela vai sentir o que agora? Frustrada. Poxa, meus planos, meus projetos, tudo que eu planejei falar, tudo foi por água abaixo. É o que você falou, deixa maquinado para falar, aí chega na hora. Isso. Exatamente. Agora veja bem, irmão. O que vocês acham quando a Bíblia ela mostra algumas frustrações de alguns homens de Deus? Como nós falamos aqui do próprio Davi, no Salmo 42, que ele diz para sua alma, ó minha alma, por que estás abatida? Legal, né? A frustração é vista como um momento passageiro, que na graça de Deus pode se tornar um recomeço. Um recomeço. Voltando aqui para a ilustração de Pedro. Pedro estava de manhã, irmão, desanimado, triste. Como às vezes pode acontecer com nós, acorda de manhã, triste, desanimado. Ou trazendo à nossa memória o remorso. Poxa, tinha tudo e deu valor nada. Poxa, olha onde é que eu tô. Também está como agora já, né, pastor? É. Poxa, olha só, mano, eu tenho esposo. Poxa, os meus filhos. Poxa, olha só, irmão, tenho casa. Porque às vezes a gente se encontra, amanhece igual o Pedro. Poderia estar eu lavando as redes aqui e olhando para um bocado de peixe dentro do bar. Só que eu estou lavando as redes aqui frustrado. Porque todo o meu trabalho foi o quê? Em vão. E agora, o que eu vou dizer para a mulher quando chegar em casa? E agora, eu vou dizer o que para o meu filho? Ou meus filhos, ou minha filha? Que eu prometi o que ela pediu? Porque, irmão, se você não sabe,
O pescador ele passa a noite pescando, quando é de manhã, quando ele chega na beira da praia, já tem os compradores. Trouxe a raia aí? Tem a raia? Trouxe a lula. Sabe o que é, né? A lula é aquele... Tem muita gente que gosta, não gosto muito não, que é muito... Mas depois que ele tá pronto, é uma delícia. É uma delícia. É... E aí, trouxe o camarão? Roubá-lo? Trouxe o robalo, né, e tal. Ou seja, já tem as pessoas, já os compradores. Agora você imagina uma multidão. E aquela multidão que estava ali onde Jesus pregou, não era que estava ali onde Jesus pregou, não era